Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Que seja realmente a sua melhor amiga. Gente, essa carta de Filipenses é extraordinária. Olha, só tem vídeo bom porque a gente fala da palavra do Senhor. Mas que privilégio que Deus está me dando. Obrigada, Jesus, de gravar essa carta. Oh, Jesus, que coisa maravilhosa. A gente vai ler agora Efésios 3, versículo 15 e 16. No vídeo passado, se você não assistiu, volta lá, que fala qual o alvo do cristão, que nós devemos deixar para trás as coisas velhas. Passou, já não dá para mudar, mas corre pro alvo para ser igual a Jesus, ser cristã verdadeira. Agora, já falei disso, agora vamos aqui. Todos os que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas desta forma. Então, Paulo está falando aqui, ó. Se você é cristão verdadeiro, já é um cristão mais maduro, tem a noção das coisas de Jesus, você tem que ver que já passou, agora corre para o alvo. Então você deve ser, todo cristão verdadeiro, maduro, deve pensar que o nosso alvo é ser como Cristo. Você deve pensar dessa maneira. Devemos ver as coisas dessa forma. E se, ele ainda põe, eu sempre falo assim, preste bem atenção nas palavras se, mas, porém, na Bíblia, porque vai indicar alguma coisa, tá? Para que, e se, em algum aspecto, você pensa de um modo diferente, Paulo fala aqui, ele está explicando muitas coisas, né? Ele explicou que a justiça dele, que ele achava que ele era o bonzão, não valia mais para nada, o que valia era conhecer Jesus de verdade. Ele fala assim, mas ó, e um cristão maduro deve pensar desse jeito. Mas se você não pensar desse jeito, olha só, isso também Deus lhe esclarecerá. Eu quero dizer para você, eu me considero uma cristã madura, porque eu estudo a palavra há quase 30 anos, né? E vivo isso, não adianta só estudar por estudar, eu vivo isso. Mas às vezes você fala assim, mas Juliana, eu nunca vou chegar como você. Fala, vai correndo, gente. Eu não tinha um canal Amiga Bíblia, não tinha comentário Amiga Bíblia para me ajudar. Então você já tem essa facilidade, alguém para te incentivar e te ajudar a crescer espiritualmente. Mas se você é um cristão maduro ele pensa algumas coisas parecidas com Jesus. Deve ser assim, né, gente? Pensa algumas coisas parecidas com Jesus, mas outros cristãos que ainda não estão tão firmes na fé, pensam de jeito um pouco diferente as coisas, né? Mas aqui Paulo fala assim, se você pensa de um modo diferente, Deus vai te ajudar, Ele vai te esclarecer. Se você pensa de modo diferente de outras pessoas, fala assim, Senhor, me ajuda a entender com humildade, gente, porque muitas vezes eu tinha uma questão bem complexa na minha vida, na parte de doutrina religiosa, que eu não entendia. Não vou abrir aqui, porque senão vai demorar muito para explicar. Mas eu entendia totalmente diferente do meu marido e de muitas pessoas. Eu falava assim, não, eu não concordo. Até que um dia, eu sentado no meu sofá, na minha casa, eu abri em Efésios, eu olhei e eu falei pro meu marido, Rodrigo, você estava certo? Não que ele estava certo, mas é que eu estava errada, né? Eu falei, rapaz, tá claro, tá tão claro aqui. É isso mesmo, isso aí, mais de 10 anos de casado eu tinha e teimava com ele sobre isso. Deus me esclareceu. Leia a palavra com profundidade, não para procurar provas que você está certa, porque muitas pessoas hoje, Paulo fala isso, João também fala isso, que pessoas usam texto fora do contexto, só para apoiar a sua maneira de ser, tá? Seu modo de pensar. Isso é pecado, tá errado. Não tira o texto fora do contexto. Estude a palavra e medite para saber o que Deus realmente fala naquele negócio ali. Porque senão você pega um texto fora do contexto, isso vai dar uma doutrina totalmente errada, antibíblica. Não pode isso, tá, gente? Tô falando para vocês. Leia o contexto de tudo, leia os textos anteriores, os textos para baixo, porque a Bíblia não se contradiz. Vê em outros textos o que fala sobre esse assunto, tá? Não tira texto fora do contexto só para procurar a sua justiça própria, tá? Não, fala assim, Senhor, eu quero deixar de lado o jeito que eu penso, como o Paulo fez aqui. Eu quero pensar do seu jeito, eu quero conhecer o Senhor, conhecer o que o Senhor quer me ensinar. Tira o orgulho, como a gente já falou em vídeos anteriores, tira o orgulho, entendeu? Seja humilde para aprender das coisas de Deus. E se você pensa do modo diferente, talvez, de outras pessoas, pede para Deus, Senhor, me esclareça, porque fala, Deus lhes esclarecerá. Paulo escreveu isso aqui é palavra de Deus, Deus vai esclarecerá. Mas ele fala uma coisa assim, ó, tão somente vivam de acordo com o que já alcançou, o que nós já alcançamos. Fala uma coisa para você, às vezes você pensa de um jeito, e que não tá muito certo, que alguém fala assim, mas você tá errado. Mas o que você sabe? Você pratica? Não adianta ter conteúdo da palavra, você tem que viver. Então aqui ele fala bem assim, ó,
Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Se você já aprendeu que só Jesus salva, você já vive de acordo com isso? Já entregou sua vida para Deus? Se ainda não, não adianta ter conteúdo da palavra se você não deu esse primeiro passo para ser cristão verdadeiro. Por exemplo, Cristo fala para a gente amar o próximo. Você sabe isso? Você já leu isso da Bíblia? Ou alguém já te contou? Mas você está praticando isso? Nós devemos viver com aquilo que nós já alcançamos. Algumas pessoas me perguntam de textos meio polêmicos da palavra. Eu falo assim, posso falar uma coisa para você? A gente tem que se preocupar, não estou falando que a gente não tem que estudar bastante. Mas quero falar para você, às vezes se preocupa com aquilo que a gente não entende. Nós temos que se preocupar, sim, sabe com o quê? Com aquilo que você leu na palavra, entendeu, mas não colocou em prática, entendeu? O que você ainda não entende, Deus vai te dar um tempo para você entender, você vai buscar e você vai entender. Cada um vai ser julgado conforme o que sabe. Mas tem coisas que você sabe, mas não pratica. Esse é o problema. O problema não é o que você não sabe. O problema é o que você sabe e não vive aquilo que você sabe. Entendeu isso? Então Paulo fala assim, olha, se você pensa de alguma maneira diferente, Deus vai te esclarecer. Mas o que você já sabe, coloque em prática. Estou parafraseando aqui Paulo, tá? Então, coloque em prática. Não se preocupe com todo o conteúdo. Ai, poxa, o Novo Testamento tem 27 livros, eu só li um, tô começando agora. Mas o que você leu, o versículo que você leu um versículo. Coloque em prática esse. Não se preocupa tanto com o outro. Mas se preocupe em crescer espiritualmente, lógico, tá, gente? Mas pensa, aprenda da palavra de Deus e coloque em prática na sua vida. Ler a palavra é uma responsabilidade, meditar, pensar sobre ela, o que ela leva você a fazer e colocar em prática. Não adianta só ler, porque senão, Paulo fala aqui, ó, tão somente vivamos de acordo. Você vai ler e não vai praticar? Não vale, gente, sinto muito dizer, coloque em prática o que leu. Ah, abrindo parênteses, a gente tem até um vídeo aqui que fala da casa na rocha, a gente ouviu bastante em casamento sobre isso, a parábola, né, da casa na rocha. O que aconteceu? 2 homens ouviram a palavra de Deus. Na verdade, um construiu a casa sobre a rocha, outro que a casa sobre a areia. É para ilustrar 2 homens que ouviram a palavra. Os 2 ouviram, mas um colocou em prática e a casa ficou na rocha. E o outro não colocou em prática e ficou na areia. E a casa derrubou e o outro ficou firme mesmo diante da tempestade. Você quer ser qual? Porque os 2, você e eu, as pessoas que estão assistindo esse vídeo, estão ouvindo a palavra como esses 2 homens. Mas um colocou em prática e ficou com a casa firme em Jesus, que é a rocha, e outro, ó, desabou. Você quer ser qual? A diferença não está em ouvir a palavra, a diferença está em colocar em prática a palavra de Deus. Eu pego no pé, leia a Bíblia, mas medite e coloque em prática na sua vida também. Tá? Não adianta só, ai Senhor, eu vou te agradar lendo a palavra, lendo 10 capítulos por dia. Olha que bênção, um privilégio. Eu leio quase todo dia, quase isso. Mas eu quero falar para você, leia a Bíblia, mas para fazer mudança na sua vida, entendeu? Para colocar em prática, não só ler por ler, é o conteúdo, qualquer conteúdo. Tem pessoas que são, como chama, que não acreditam em Deus? Esqueci o nome da palavra, que não, são ateus, não acreditam em Deus, mas conhecem a Bíblia. Que sentido tem? Mas nós cristãos temos que conhecer muito bem a Bíblia e colocar em prática na nossa vida. Aprendemos, né? Então, se alguma coisa você pensa diferente do que eu penso, não estou falando que eu sou perfeita, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas se você pensa alguma coisa diferente do que eu penso, ou diferente de alguma pessoa que pensa diferente, fala, Senhor, me esclareça. Mas com humildade, reconhecer, Senhor, me esclareça, me mostre nos textos bíblicos o que o Senhor quer dizer sobre determinado assunto. Mas se você não entender com profundidade isso, o que você entende, coloca em prática, tá bom? Ó, um grande abraço bem apertado, curta, comenta, compartilha, que a Amiga Bíblia seja a sua melhor amiga.